Olá, telespectadores da TV FIB, canal Universitário de Bauru. Estamos no ar com mais uma edição do Mundo Acadêmico. O Mundo Acadêmico tem o prazer de receber, nesse final de ano, fechando 2016, o professor e executivo Carlos Setti. Obrigado, Setti, mais uma vez, pela sua presença aqui nos estúdios da TV FIB, em especial do Mundo Acadêmico. Prazer é meu, sempre é bom voltar aqui. Ok. Bom, hoje nós vamos analisar, como todos os anos fazemos, no cenário econômico, político e financeiro, as perspectivas econômicas, financeira e política para o ano de 2017. Fique conosco, voltamos já já. Programa O Direito é Todo Seu. Aqui eu debato temas jurídicos de interesse de toda a comunidade. Exibido pela TV FIB, canal 14 da NET. Estamos de volta com o Mundo Acadêmico, hoje recebendo o professor e executivo Carlos Setti. Bom, Setti, perspectivas econômicas, financeiras para 2017 é o tema de todo o ano nosso, no último programa do ano, pensando agora em 2017. Obviamente que pensando em 2017, temos que analisar 2016. Vou dividir o nosso programa hoje em dois grandes blocos, né? Falando primeiro dos aspectos econômicos e, na sequência, nos aspectos financeiros, né? Que pesa no bolso, no dia a dia das empresas e das pessoas físicas também. Vamos começar, Setti. Sabemos que 2016 foi um ano atípico politicamente, que obviamente interferiu em muito nos aspectos econômicos, quando nós tivemos o impeachment da ex-presidente Dilma. Então tivemos até julho um referencial de mercado no aspecto econômico, e a partir de agosto, com o Temer, né, com Michel Temer no comando, uma outra equipe econômica, né, outros ministros, outra política econômica, um outro cenário econômico. Eu queria que você iniciasse falando esses dois momentos sobre o aspecto econômico, com Dilma e o pós-Dilma com Temer. Ok, caro Bino, o que aconteceu após o impeachment da ex-presidente é que esperava-se muito mais do governo, e mesmo trocando o ministro da Fazenda por um cara respeitadíssimo no mercado, que é o Henrique Meirelles, e que tem acertado na política econômica, mas o lado político da nação atrapalhou muito, né? Vários ministros que compuseram o time do Temer tiveram que sair porque tem rabo preso, né? A questão da aprovação de algumas emendas na Câmara dos Deputados e no Senado com sérios problemas, a questão do Renan nos últimos dias, né? Muitos políticos envolvidos na delação da Lava Jato, e que trouxe um grau de incerteza para o país do lado político. E evidentemente que quando você tem uma instabilidade política, você acaba tendo uma instabilidade no econômico, por melhor que seja o ministro e por mais acertadamente que esteja a linha de atuação. Foi o que aconteceu. Por exemplo, questões como o desemprego, que todos tinham uma expectativa após a entrada do Temer de que ia cair mais rápido, não está caindo. A recuperação também do PIB brasileiro também não se configurou. Algumas coisas são boas por causa da dupla Meirelles e o presidente do Banco Central, que é o Ilan, que foi a queda da taxa de juros, a inflação não subiu, ela está baixando. São alguns fatores favoráveis, mas o crescimento da nação e a geração de novos empregos ficou estagnado, e isso decepcionou bastante. Bom, na tua visão econômica, né, sobre o aspecto econômico, o que o governo Temer fez de bom a partir de agosto, o que a Dilma deixou de fazer? Eu acho que foi uma nova linha de política econômica, né? Nós, com certeza, todo mundo percebeu que nós paramos de andar para trás. O Brasil parou de andar para trás, todo mundo percebe isso, mas não andou para frente o suficiente que todos nós esperávamos e até que o país precisava. Isso foi
uma questão que a gente chama então de análise de reversão de expectativa. De fato, a expectativa junto ao consumidor final, junto aos empresários, aos demais agentes econômicos está melhor do que antes, mas muito aquém do que deveria estar ou poderia estar. Em relação a medidas que você enxerga economicamente falando, medidas que a equipe econômica do Temer tomou, né, que era necessário, né, nesse início de mandato, que estava degolado lá na época da Dilma. Acho que uma delas foi esse projeto que acabou de ser aprovado, que a gente batizou como a PEC, né? Que é exatamente a administração dos gastos daqui para frente em relação às receitas públicas. Que é a PEC do teto. PEC do teto, conhecido como PEC do teto. Por conta de que o setor público, então prefeitos, governadores e a própria federação, vai corrigir as suas despesas apenas pela inflação do ano anterior. Eu acho que isso foi uma medida super saudável, porque conhecidamente o setor público brasileiro, que é administrado por políticos, não por gestores, é uma bagunça. O pessoal não tem noção nenhuma, eles são populistas, a sua maioria. Não se cumpre o orçamento. Não se cumpre o orçamento, gasta como se o dinheiro fosse deles. O dinheiro não é deles. E aumenta impostos do outro lado, exatamente. a revelia. Então eles arrebentam com o país. Então o país como um todo tem um enorme déficit público, seja a nível federal, estadual e municipal, como consolidado. E acredito que essa PEC do teto, ela vem colocar uma regra de gestão daqui para frente, a partir do 2017, na questão da administração dos gastos. Eu acho que isso é muito saudável, porque o pessoal gasta o dinheiro que não é dele, gasta o dinheiro do nosso imposto, as empresas se matam para recolher todos os ICMS, PIS, COFINS, a nível pessoal, todos nós recolhemos o nosso IPVA, o nosso IPTU, né? E fora imposto de renda. O imposto de renda, os fundos de participação que vêm para os municípios, que são resultados do regulamento de imposto, e esse pessoal, a maioria, administra muito mal. Então, acho que essa PEC do teto veio regulamentar isso. Tem questões assim que talvez não dê tempo no programa, nem é o foco, que tem um debate muito grande de um pessoal mais da extrema esquerda em relação à educação e saúde, mas precisaria ser melhor debatido. Mesmo assim, eu acredito que é uma coisa muito mais saudável do que não. Eu acho que isso vai ajudar muito a gestão. Outra questão, a composição da dívida dos estados que estão quebrados e que mostra exatamente a má gestão que pública que os políticos fazem, né? Foi mais ou menos equacionado com uma contrapartida estabelecida pelo Meirelles de exatamente segurar os gastos, porque senão vira festa de novo. Mas eu acredito que o país, ao longo dos próximos 5 anos, 10 anos, vai ser um país muito melhor se essa questão da gestão do recurso público for levada a sério. O ponto de partida para você arrumar outras coisas. Tem que passar pela reforma da Previdência e também você vai conseguir baixar juros para incentivar o setor que produz somente quando você segurar o déficit público. Aí você começa a baixar juros que efetivamente onera muito menos o capital de giro das empresas e isso alavanca o desenvolvimento, o progresso, a colocação de produtos no mercado, a geração de emprego que vai gerar renda, que vai gerar consumo. Ou seja, né, Sete, o governo Dilma já estava bem no fundo do poço, né? Em termos de gerenciar a economia, estava muito sem gestão a economia, totalmente, né? Tanto é que a inflação chegou a 2 dígitos vertiginosamente, rapidamente. Sim. Né? E começou lá no final do governo dela a recessão, a infligir realmente, atacar realmente o bolso do brasileiro e das empresas também. O desemprego chegou a esses quase 12 milhões de pessoas e quando veio o impeachment, chegou o Temer. O aspecto econômico influenciou muito no político e no econômico. Sim. E, lógico, nós estamos aí com 5 meses só. Eu creio que não deu tempo suficiente ainda da economia respirar esse novo modelo, né? Que, na verdade, não é novo, mas é o caminho mais curto, na minha opinião, né? Que se tem para poder voltar à normalidade, né, Sérgio? Agora, recessão, como é que você acredita em relação à recessão, economicamente falando? Ainda tem um caminho longo a seguir? Tem um caminho longo. Ou estamos no fim, não estamos no fim ainda? Não estamos no fim, tem um caminho longo. Qual a sua projeção? A minha projeção é o seguinte, para o ano de 2017, um primeiro semestre muito difícil, muito parecido com o que a gente viu em 2016, muito parecido,
porque para você sair da recessão você tem que ter duas variáveis, tem que ter investimento, que está todo mundo cauteloso por causa do cenário político atrapalhou muito a gestão do Temer, e além do investimento, o consumo está longe, porque as pessoas estão com um custo de vida muito alto para os salários que ganham, enorme contingente de desempregados que não tem cenário de recuperação de emprego a curto prazo. Talvez o emprego comece a melhorar no segundo semestre de 2017, timidamente. Dependendo de algumas variáveis. De algumas também. variáveis que dê certo. Então, como investimento e consumo estão em baixa, não há perspectiva de uma recuperação no curto prazo tão forte. Quando você fala curto prazo, você fala ano de 2017. Ano 2017. Talvez 2018 a coisa, sim, dependendo de como for conduzida isso, 2017. A economia, as reformas, Isso né? mesmo. Principalmente Previdência que vem por aí, que deve tomar corpo efetivamente a partir de fevereiro, março, Sim, né? sim, sem dúvida. Você acha que isso daí vai ser base para poder a economia se reerguer? A nível macroeconômico, a reforma da Previdência tem que ser debatida ponto a ponto. Não adianta ficar só discutindo que vai aumentar a idade para 65 anos se não mexer na previdência dos políticos, que com 8 anos se aposentam. Não mexer nas comissões apropriadas aos salários dos juízes, de todo mundo que tem cargo público, que se aposenta com um salário altíssimo. A questão da previdência não é o privado, é o público. Ele onera pra caramba a questão da previdência. E tem o lado da saúde também, que quanto mais recessão econômica, mais doença, as pessoas que estão desempregadas entram num processo muito grande de depressão e coisas que procuram muito mais a saúde pública. Se afastam mais, usam mais os recursos públicos sociais. que vêm da mesma fonte. Tem que repensar a Previdência, de fato, mas não apenas falar em aumento de idade. Isso é demagogia pura, se não se mexer na questão... Na essência dos privilégios. Os privilégios de aposentadoria que se tem no Brasil ainda hoje... Especialmente no setor público. Setor público. É o que onera pra caramba a reforma da Previdência. Você acha que o governo consegue isso, Sete? Nesse novo processo, nessa reforma? Sinceramente, eu acho que não. O governo não vai, por exemplo, como que o governo que vai colocar o projeto de lei que tem que passar pelo legislativo? Você acredita, Carolina? Tem a base aliada dele? Você acredita que os políticos vão votar contra eles mesmos? Difícil. Porque eles votam para eles, não votam para o povo. Eles não votam para o povo. Ou seja, quem vai pagar a fatura vai ser o empregado que vai ter que trabalhar mais. Empregador que vai recolher recolher seu percentual em cima da folha e que é para o INSS, que é exatamente empregador e colaborador são os que trabalham. São os que realmente... Gera riqueza. Gera riqueza. Os outros todos chupinam isso. Os outros todos aproveitam. Ou seja, então, na sua visão, recessão econômica permanece em 2017? Lamentavelmente, permanece em 2017. Para sair disso, quer dizer, é um cenário macroeconômico, né? Para sair, as empresas precisam ter um trabalho de estratégia muito forte. Apesar dessa crise que já vem por 3 anos, muitas empresas estão indo bem. Dependendo dos setores. Do setor e da forma de gerenciamento. A gestão financeira, gestão estratégica. Então, as empresas têm que ser vacinadas contra esse cenário que deve estar em recessão 2017. Veja que o crescimento do PIB está entre 0,5% e 1%, já foi 2%. Quando o Temer entrou, a projeção era 2%. Já está entre 0,5% e 1%. Então, e o país que a gente achava que ia crescer negativamente menos, vai crescer de novo 3,5% negativo, que é muito ruim, juntando com 2015 e com 2014, o país está num processo de desequilíbrio muito grande. Então, como o cenário é ruim, as empresas, para sobreviver, elas têm que ter uma estratégia muito bem montada e montar um cenário no setor que elas atuam e o ponto forte e fraco que ela tem. E aí atravessa, mas é um cenário preocupante, principalmente para quem está desempregado e espera ter emprego rápido. Não acredito, gostaria aqui de estar falando outra coisa, mas para ser honesto com o telespectador e realista, não acredito numa recuperação em 2017. Certo, questão, falando das empresas, especialmente, questão do endividamento. A gente sabe que o endividamento é alto, né, em nível das empresas, a produtividade a indústria caiu, os indicadores são negativos, né?
Quer dizer, não tem nenhum indicador que nos tragam expectativas favoráveis nesse momento, estamos em dezembro de 2016, não tem nenhum indicador que traga expectativa favorável para 2017. Você, como executivo de indústria, como é que você enxerga essa questão do endividamento das empresas, no meio empresarial? Okay. A empresa que está endividada hoje vai continuar endividada no primeiro semestre do ano que vem, com tendência de aumentar esse endividamento. Por quê? Porque não vai ter recuperação de mercado, difícil, não vai ter recuperação então das vendas. Automaticamente, se ele já está endividado em banco, ele só vai renovar e ele vai continuar endividado. Então, não há taxa de juros continuará alta. Embora a Selic tenha caído um pouco, né? Vai continuar alta. Vou dar um exemplo simples, assim, um desconto de duplicata, que é uma forma bastante rápida de capital de giro, você está hoje em torno de 22% a 25% ao ano. Aí eu pergunto, qual empresa que está ganhando 22% a 25% ao ano? Corrói todo o resultado. Todo o resultado dela e, lamentavelmente, pelo cenário de recessão, que não vai ter aumento de mercado, essas empresas vão continuar endividadas. Então isso é muito complicado, porque o endividamento bancário, que é um custo financeiro alto, no DRE, né, no resultado econômico dela, que já é muito ruim no operacional, colocando o acréscimo do custo financeiro vai ficar pior. E ela então não vai ter recurso econômico para capitalizar e resolver o problema de fluxo de caixa. Esse é um cenário complicado. Uma renegociação ajudaria? Ajudaria muito. Para estender aí num prazo maior, porque a gente percebe que os bancos têm feito isso, né? Sim. Têm ofertado isso às empresas, né? Sim. É o alongamento da dívida, com agregação, obviamente, de garantias, né? Perfeito. E isso você acha que favorece? Eu acho que favorece. Taxa de juros melhor, inclusive. Isso, porque a tendência com a caída da Selic, a gente já percebeu no horizonte, e é um cenário para o ano que vem. A Selic, que está hoje em 13,75, é um cenário para ela estar em 10, arredondando 10,25. 10,5, né? Por aí. Então, essa queda vai cair a taxa de juros no banco. Então, o empresário vai renegociar sua dívida, agora em 2017, com taxa de juros menor do que ele negociou em 2016. E às vezes com uma carência também, que ajuda a recompor o fluxo de caixa, não é isso? Sem dúvida. Isso é positivo, Sim, né? positivo, porque ajuda as empresas a se recuperarem. Então você recomenda que haja uma aproximação aí entre os empresários, né, que estão devedores e o sistema financeiro, buscando uma renegociação. É uma questão de sobrevivência. Se o cara, normalmente quem tem empresa, se você perguntar para 10 empresários hoje o que ele gostaria de fazer com a empresa dele, 8 vai dizer, eu quero vender a minha empresa, eu prefiro vender, mas a verdade é que quando você está em crise, você não acha quem vende, quem compra. Então todo mundo gostaria de se desfazer do negócio por causa que não está dando lucro. Só que também você não acha quem compra, então o cara tem que continuar com a empresa dele, conviver e buscar, conviver até atravessar a crise e perpetuar. Nesse sentido, eu acho que a composição bancária, se o cara está endividado, ajuda. É o melhor caminho. Com taxas menores daqui para frente. Sempre ganhando na taxa e alongando o prazo e buscando, às vezes, ganho de carência, etc. Né? Seria um caminho viável. Seria um caminho viável. Certo. E por outro lado, Carolina, só a contrapartida das empresas que vão indo bem, que tem lá 1/3 delas vão indo bem, elas têm a contrapartida contrária, elas estão capitalizadas e elas são aplicadores. Tem fluxo de caixa positivo. Positivo. Então, ao invés de ser tomador, ele é aplicador. Então, para quem é aplicador, qual é a sua orientação? Está muito bom. Está muito bom a taxa de juros hoje para quem é aplicador. Investe no negócio, uma parte investe no negócio, a outra parte deixa investido. Acho que é caso a caso. Na guarda de capital futuro. Caso a caso, mas a sobra de caixa, do fluxo de caixa, tem que aplicar. E caso a caso, o que você tem que analisar é assim, apesar de estar numa situação de recessão, eu tenho oportunidade de crescimento, porque como diz o chinês, é na crise que tem as oportunidades. Onde estão as minhas oportunidades? Se eu identificar que essa oportunidade é real, então eu não deixo o dinheiro aplicado, eu coloco em maquinário, estoque, lançamento de produto e vou para frente. É muito melhor do que deixar em aplicação. Mas o que acontece? A aplicação é sempre aquela
postura da empresa quando o cenário não diz que vai ser bom e ela então não quer correr riscos maiores do que está correndo risco, ela deixa o dinheiro aplicado. Ou seja, formar um colchão de proteção, De proteção. né? Do seu fluxo de caixa. Sem deixar de olhar as oportunidades e aproveitar a oportunidade Surgiu, da crise. vai lá e investe. Muito melhor. Esse é o cenário para as empresas que estão saudáveis com sobra de fluxo de caixa. Sim. Legal. 7. Saindo dos aspectos econômicos, a gente vai voltar depois na finalização, entrando nos aspectos financeiros. Você já citou algumas indicações aí para as empresas, pessoas jurídicas e para a pessoa física também. Tá. Como é que foi 2016 e quais são as perspectivas dos aspectos financeiros para 2017? Bom, acho que o dólar deve subir, né? Está previsto uma média de trabalhar com dólar de 3,40 a 3,50. Então, para quem é exportador, isso vai ajudar muito, porque como o mercado interno ele está recessivo, você pode colocar parte da sua produção no mercado externo, e no mercado externo o câmbio está super favorável e você não paga imposto. No mercado externo você não paga ICMS, não paga PIS, não paga COFINS, e acho que são vantagens. A questão é como formar um mercado externo em cima da hora. Não tem. Isso aí tem que trabalhar para ir formando, mas sempre foi uma grande estratégia você nunca trabalhar só com o mercado interno. As empresas estão indo bem que tem uma parte no mercado externo. Elas sempre colocaram uma parte do seu volume de produção fora, porque se houvesse uma crise do mercado interno como ocorreu, ele não ficaria assim num risco grande. Fragilizado. Fragilizado. Né? Então o câmbio tende a subir, em termos de impacto na inflação, muito pouco, porque o mercado já absorveu a variável de câmbio, ele já bateu 3,35, então o mercado já absorveu esse impacto na inflação, não vai afetar muito, né? Então eu acredito que essa é uma saída. A outra saída é determinar realmente a receita do equilíbrio, quer dizer, com a estrutura atual que você tem, seja um comércio, seja uma indústria, seja uma área de serviço, identificar qual que é o seu ponto de equilíbrio, que é conhecido como break-even. Trabalhar na receita do equilíbrio, não fazer loucura, não ter gastos fixos a mais, porque você não vai pagar esses gastos em 2017, administrar, se recompor e se preparar para uma retomada em 2018, que mesmo que seja tímida, eu acho que vai ocorrer. Porque esses ajustes que o Meirelles está propondo vão ter mais um ano pela frente, eu acho que eles acontecem. E o cenário de 2018 vai ser melhor. Trabalhar bem enxuto também, né, Sérgio? Muito enxuto. Em todos os aspectos. Né? Principalmente na questão de custo fixo, na questão de gestão do estoque. Quando você fala custo fixo, Custo fixo é assim, administração. Tem que ser uma administração enxuta, né? Você não pode ficar querendo ter mordomias, uma administração. Os donos, muito cuidado, porque normalmente o dono desvia muito dinheiro para a vida particular. Esse é o momento de pôr a barba de molho e de parar um pouco com isso, né? Ali pôr muito dinheiro no bolso, né? No bolso. Deixar mais na empresa, reinvestir no próprio negócio. No próprio negócio, que eu acho que quem se preparar para isso ao longo de 2017 vai ter um 2018 bom. Porque a economia ela não aguenta muito mais tempo assim, ela vai recuperar. E ela já está num processo de recuperação lenta, pequena, mas já está. A meu ver, essas questões, a questão também de muito cuidado com a formação do custo e do preço. Muita gente está se enganando muito. No desespero, o cara faz o preço que o mercado paga, ele precisa ver se ele pode fazer isso. Então é melhor diminuir de tamanho, mas não jogar fora a sua mercadoria, porque daí 90 a 120 dias você vai sentir o efeito desse Às vezes prejuízo. quer manter o volume de negócio e esquece de detalhes que são imprescindíveis. Tem que manter né? lucratividade mesmo que eu diminua de tamanho. E se preparar para o novo mundo. Novo aí, cenário. Que vai ser segundo semestre de 2017 para frente. A meu ver, Pessoa física, Sete. Pessoa física. No aspecto financeiro. É o seguinte, de novo, quem está muito endividado, por exemplo, quem está endividado com limites de cheque especial, pagando algo como 8% ao mês, e muito mais se estiver endividado em cartão, que parcelou cartão de crédito, tem que sair disso. Chega a 15%, 18%, 20%. Procure um banco, mês, faz um CDC, Crédito Direto ao Consumidor, ou se tiver numa empresa, faz um crédito consignado, pega esse valor todo, junta lá, divide lá em 36 meses, por exemplo. A longo prazo? A longo prazo, você sai do cheque especial ou sai do cartão e você fica com uma dívida concentrada numa taxa de juro menor, que é o crédito consignado ou um CDC, são menores que
que cheque especial, e você vai dividir lá em 36 meses, mas no pagamento da parcela, você já pagou o principal mais juros, daí 36 meses você sai do buraco. Pessoa física, o caminho tem que ser esse, precisa ver se já não está com o nome sujo no Serasa, por conta de outras variáveis que não seja somente banco, pode ser carnê de pagamento de lojas, né? Pode ser coisa do tipo que pode te atrapalhar na renegociação junto ao banco. Aí, acima de tudo, tomar muito cuidado com dívidas futuras, né? Ah, sim. Novamente, né? Nós brasileiros não temos uma educação financeira na vida pessoal. Então o pessoal continua gastando, uns administrar um pouco por causa da dor, né? O cara não aprende no amor, aprende na dor. Pela dor ele aprendeu, está reciclando, mas a gente não tem informação. Não tem a cultura, né? Da economia, de educação da financeira. poupança, né? Não tem. Por exemplo, agora é época de 13º, né? Qual a sua recomendação para a pessoa que está nos assistindo, pessoa física, que está com o 13º na mão? Eu acredito. Tem uma dívida às vezes para pagar, Sim. Quita a dívida, o que faz? Quita Qual a sua orientação? Quita a dívida, com certeza, quita a dívida. Direciona para zerar o endividamento. A maior parte dos brasileiros que já receberam a primeira parcela já foram quitar suas dívidas. A gente percebe claramente isso. Muito bom, porque o cara tira dois problemas, né? O problema que ele está com o nome sujo, seja num SPC, que é comércio, seja num Serasa, que abrange a questão bancária, e também um peso das costas, porque a gente tem que analisar a crise de um país não só do lado econômico. O que os números mostram e as análises sociológicas mostram é que uma crise aumenta doenças, aumenta a depressão, separa casamento, destrói um monte de coisa, não é só o emprego, destrói um monte de coisa. Então a crise econômica é muito séria para um país, porque não é só o lado econômico, tem o lado pessoal, o lado psicológico. É um cenário que os economistas deveriam analisar melhor e deveriam aprender os governantes que deixaram assim, porque ninguém está sofrendo no lugar do povo, que o povo está sofrendo uns 3 anos para cá. Sete, para nós concluirmos esse bate-papo, 2016, estamos aí à beira de 2017, e eu gostaria que você conversasse com o nosso telespectador e em recomendações finais. Você já traçou um cenário que foi 2016, já lançou o seu cenário de 2017, que não é tão positivo assim, né? Não é mesmo. Eu queria que você conversasse com o nosso telespectador nesse momento e fizesse algumas orientações no aspecto econômico-financeiro, de como é que ele deve se comportar, tanto a empresa como a pessoa física, para o ano que está vindo aí, 2017, em relação à economia, aspectos econômicos, em relação a aspectos financeiros. Ok, Caro Bino. Para as empresas, né, a recomendação que eu dou é uma atenção muito grande em cima do fluxo de caixa. Ele tem que dominar o seu negócio, não faça negócio que não agregue valor ao caixa. Administre, elimine mordomias, elimine gastos que não agreguem valor ao seu negócio. Adie novas despesas, adie investimentos se você não identificar que seja oportunidade. Se você identificar que há uma oportunidade, pode ser o grande diferencial, invista e vai crescendo. Aposte apenas um ramo pelo outro numa recuperação dos negócios timidamente a partir do segundo semestre de 2017. Eu acredito que dá para pensar em alguma questão, ou seja, um ano depois de hoje, nós devemos estar num país melhor do que estamos hoje em dezembro de 2016. Para as empresas é isso, segurem, administrem, olhem produtividade, olhem eliminação de desperdícios, que eu acredito que dá para atravessar. Componham endividamento bancário na forma como nós comentamos aqui no programa. Pessoa física, individual, se você está desempregado, uma situação difícil, deu até te dar qualquer recomendação, porque quando você não tem a entrada do salário, o que eu vou falar para você administrar o quê? É uma situação difícil, tem que continuar batalhando para conseguir um emprego, tentar batalhar de todas as maneiras para participar de processo seletivo. De repente você tem que sair da sua cidade e mudar para uma cidade maior, mas o importante é você adquirir uma estratégia de sobrevivência e voltar a trabalhar. Para os que estão desempregados, para os que estão empregados, segure o seu orçamento familiar, redimensione tudo isso,
não crie gasto novo, dívidas novas, não compre nada que seja muito grande. Claro, você vai ter que comprar um presente de Natal, todo mundo quer dar um presente para um filho, para uma namorada, para a esposa, para o marido, né, para um sobrinho, tudo isso é muito normal, mas coisas muito simples. Lembre-se que o primeiro trimestre do ano que vem vai ter IPTU, para quem tem carro vai ter IPVA, você vai ter dívidas que você parcelou no seu cartão, que você comprou coisas no Natal, ou que você deu cheque pré-datado, tem boleto. Então, cuidado com o primeiro trimestre, que sem considerar os gastos parcelados das compras de Natal, você vai ter gastos próprios, característicos do primeiro trimestre. Muito cuidado, assim, orçamento de guerra, economia de guerra, só gasta se for preciso. Porque o difícil é que também na época de crise se tem gastos extras que te arrebentam, como por exemplo remédios. Isso acaba tirando o orçamento muito fora. Minha opinião para vocês, telespectadores, para o ano que vem. Ou seja, né, tá muito evidenciado nesse bate-papo de final de ano com o SET que fazemos todos os anos, que 2016 foi um ano difícil, de uma retração econômica muito grande, em decorrência de aspectos políticos, especialmente com o impeachment da Dilma. O Brasil mergulhou-se numa recessão muito grande. Veio o Temer com algumas mudanças necessárias, né? Algumas projeções aí de pacote, agora recentemente com o PEC do teto, né? Que você mesmo já se manifestou favorável, porque o Brasil precisa disso. Deixando à parte a questão da educação, da saúde, que são investimentos que não podem efetivamente receber restrição, porque senão vai respingar lá na ponta de quem efetivamente necessita. Na minha opinião, tem que ser revisto isso, tem que ser observado, mas eu acho que essa aprovação é necessária, porque senão o país efetivamente vai mergulhar numa crise maior ainda. E pensando no aspecto econômico e financeiro para 2017, você deixou muito claro que a economia de guerra, a manutenção, a recessão deve continuar, não existe nada que nos favoreça, aspectos políticos, principalmente em relação à Lava Jato, né? Você sabe disso, agora com as delações premiadas do Odebrecht, pode respingar, inclusive nesse governo que está aí no Temer, né? A gente faria um programa só disso aqui, né? Novamente, aspectos políticos impactando, né? Na economia e nas finanças. Então, ou seja, isso ainda está para vir no primeiro semestre de 2017 e isso deve respingar forte na economia também, e no desemprego e etc. Ou seja, economia de guerra, eu gostei muito dessa palavra sua, né? Estratégia de guerra para que a gente cuide, pessoa física, do seu bolso, gaste menos, gaste o essencial, e a pessoa jurídica também cuide do seu fluxo, sente em cima do seu fluxo de caixa. Eu gosto muito dessa sua posição, dessa sua afirmativa, sente no fluxo de caixa, porque ali está no seu resultado. É isso, né, Sérgio? É isso mesmo. É isso mesmo, Carobino, mas eu penso que mesmo com esse cenário, os telespectadores não entendem que é um cenário pessimista. Eu, pessoalmente, não sou pessimista, mas é um cenário realista. Se a gente não enfrentar a realidade, a gente não atravessa. Exato. Mas eu acredito que fazendo isso, a economia ajudando, nós teremos um segundo semestre ainda melhor e uma perspectiva de 2018 de recuperação. Mas se não fizer economia de guerra, às vezes a gente não atravessa, a gente fica no meio do caminho. Então essa é a perspectiva bem de forma realista que eu tenho. Legal, Sérgio. Maravilhoso. Eu agradeço mais uma vez sua presença. Durante 2017 a gente vai voltar a conversar durante o ano. Você como nosso professor da pós-graduação, né? As disciplinas de finanças corporativas, estratégia empresarial, economia organizacional empresarial. Você está sempre conosco aí, como um grande parceiro da FIB. E com absoluta certeza, em 2017, continuaremos juntos nessa parceria maravilhosa. Obrigado, Sete, pela sua presença e em acreditar efetivamente na FIB, né, nos nossos propósitos, na nossa seriedade, porque você também faz parte do nosso time. Muito obrigado, é sempre um prazer, uma honra estar aqui no programa. A gente já marcou posição, né? Uma vez por ano a gente está aqui e é sempre muito bom trabalhar aqui na FIB. É um pessoal ótimo, acho que a gente tem um ambiente excelente aqui, tem um mercado de trabalho, tem
um terreno fértil para poder desenvolver e transmitir conhecimento. Eu agradeço também a oportunidade. Aí os nossos alunos precisam muito da tua experiência, da tua visão de mercado, e você, com absoluta certeza, estará conosco em 2017, trazendo toda essa bagagem aí, de experiência prática que você tem, que os nossos alunos necessitam tanto em nível de pós-graduação. Obrigado, Sérgio. Obrigado a você. E feliz 2017. Igualmente para você e para todos os telespectadores. Um grande 2017. Obrigado pela sua preferência e audiência. E até uma próxima oportunidade. Feliz 2017. Aqui tudo é super possível.